reportagem especial do Geraldo. Tá vendo aquelas 3 meninas lá? Essa semana quero mandar um beijo ao povo das Minas Gerais, aos mineiros, ao povo de Varginha, pelo carinho que vocês me trataram. Um caso que parou o Brasil há 19 anos atrás. Um mistério que dura 20 anos. O que teria acontecido naquele janeiro do ano de 1996 em Varginha? Um dos casos mais conhecidos do Brasil e do mundo de possíveis extraterrestres. Geraldo Luiz, mas eu não acredito nisso. Ok, é apenas uma reportagem jornalística que você vai ver. Até hoje, ninguém conseguiu trazer com clareza os fatos que aconteceram em Varginha, que objetos não identificados e que algumas criaturas teriam caído de uma nave. Geraldo, eu não acredito nisso. Veja a reportagem especial do Geraldo e no final eu quero falar uma coisa que acho que até hoje nenhum jornalista falou. No ar, a reportagem. 20 de janeiro, ano de 1996. Varginha, nas Minas Gerais. Três meninas e um casal de caseiros de uma chácara iriam apontar um caso que até hoje, 20 anos, nunca foi esclarecido. O que aconteceu com o caso Varginha? Por que o silêncio? Porque o Exército até hoje nunca mais falou. As duas irmãs e a amiga que caminhavam, estavam indo para casa e que ficaram de frente com uma criatura que elas não sabiam se era um ET, se era um... não sabem. Elas ficaram no silêncio, com absoluta exclusividade. Vocês vão ver aqui no Geraldo. Vocês me confirmam que vocês viram a mesma face desse animal, desse ser, dessa criatura? As três absolutamente iguais ao que viram? Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. – 20 de janeiro, ano de 1996. Varginha, nas Minas Gerais. A partir dessa data, a cidade jamais seria a mesma. Um fato, uma denúncia. 3 meninas e um casal de caseiros de uma chácara iriam apontar um caso que até hoje, 20 anos, nunca foi esclarecido. Tinha uma senhora comentando assim: se eu pegar essas meninas, eu mato elas. Meus filhos não dormem à noite. Como que vai chegar, né, aqui e falar assim: olha, realmente foi, pegaram, existe. Todo mundo vai entrar em pânico. O aparecimento de naves espaciais em Varginha, aqui no interior de Minas Gerais, acabou levantando um caso que ficou conhecido no Brasil e no mundo. Caso Varginha. 20 anos depois, nós, do Domingo Show, vamos encontrar as principais testemunhas. Testemunhas que afirmam que alguma coisa pousou aqui. Hoje aqui, um museu que está sendo construído. Um museu que é a nave do ET. – 20 anos depois. Vamos agora aos casos que com certeza foram apurados e descobertos. Um motorista chamado Carlos Souza trafegava pela rodovia Fernão Dias. Uma rodovia movimentada naquele ano de 1996. Trafegava ele, isso é um relato dos militares, isso está no inquérito. Ele trafegava com o seu caminhão quando avistou uma coisa estranha, que parecia ser uma nave. O caminhoneiro logo começou a observar e começou a seguir essa nave, que parece ter caído. Ele demorou cerca de meia hora, 40 minutos, trafegando com seu caminhão, até chegar no local dos fatos. Chegando lá,
esse caminhoneiro ligou para a polícia e para as autoridades na época. Quando chegou lá, já haviam pessoas recolhendo esses destroços e orientaram ele. Olha, é bom você sair daqui. Relatos como de Carlos Souza que nós não localizamos, mas nós localizamos duas pessoas importantes. Os caseiros de uma fazenda aqui de Varginha, onde está a reportagem especial do Geraldo, do Domingo Show, que está abrindo o nosso programa. As matérias que prendem você. Histórias que o Brasil ainda quer rever. Histórias que o Brasil ainda pergunta. Porque 20 anos depois, o que aconteceu com o caso Varginha? Por que o silêncio? Porque o Exército até hoje nunca mais falou. O casal, eles trabalhavam na época em uma fazenda que nós vamos daqui a pouco. Quando durante a madrugada eles ouviram um barulho do galo. A gente foi olhar, né? Ver se era um bicho, alguma coisa. Quando saíram para ver, segundo eles, avistaram uma grande nave espacial. Passou perto daquele eucalipto lá e virou pra lá. Aquelas duas árvores lá em cima? Isso. Sumiu. E vocês também vão ver com exclusividade daqui a pouco. As duas irmãs e a amiga que caminhavam, estavam indo para casa e que ficaram de frente com uma criatura que elas não sabiam se era um ET, se era um... não sabem. Elas ficaram no silêncio, com absoluta exclusividade. Vocês vão ver aqui no Geraldo. Vocês me confirmam que vocês viram a mesma face desse animal, desse ser, dessa criatura? As três absolutamente iguais o que viram? Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Naquele ano de 1996, a internet ainda não tinha aquela força. Os aparelhos celulares não filmavam, muito menos fotografavam. Vejam agora o levantamento, junto a alguns ufólogos e também telespectadores que ajudaram a equipe do Domingo Show a conseguir essas imagens. Essas imagens que vocês vão ver agora foram registradas aqui, no céu de Varginha, onde foram filmados todos esses objetos. Meu Deus! Ah, Jesus! Veja esse vídeo. Uma luz está parada sobre o céu de Varginha. De repente, olha isso. Ela segue numa velocidade reduzida. Oscila para o mais rápido sobre as casas. Vocês observam agora que os moradores parecem chocados. E eles gritam. Meu Deus! Gravado à noite, parece que o avistamento foi registrado no dia 13 de janeiro. Veja agora o segundo vídeo. Uma luz sobrevoa a cidade, exatamente como no vídeo anterior, mas captada agora por uma outra câmera. Seria naquele dia 20 de janeiro, quando o casal de fazendeiros teria visto luzes no céu gravado à noite. Bom, naquela noite nós estávamos dormindo, né? Ela tinha levantado antes, né? Tinha perdido o sono, então tinha levantado antes. Aí nós escutou o barulho, né? Das vacas que saiu correndo. Foi o que chamou a atenção, nós entramos na janela. E eu fui na janela e chamei ele. Fui sair na janela e avistei, né? Objeto que vinha, de lá pra cá. Do começo ao fim, eu quero que o meu telespectador se prenda aos detalhes que eu vou apresentar. Peças intrigantes que levam a acreditarmos que realmente alguma coisa aqui aconteceu. Agora o terceiro vídeo, um objeto voador não identificado, gravado pela população de Varginha, na mesma semana dos avistamentos. Só que agora, a imagem é muito mais forte, mais nítida, onde um disco surge, veja só, em meio a um círculo de nuvens, também sob o céu, na tarde, pôr do sol em Varginha. Vídeo agora mais interessante, cenas de uma explosão na estrada. O que seria o local da queda da aeronave, gravado por uma testemunha de Varginha. As imagens basicamente mostram chamas em uma estrada e também uma movimentação militar. Não dá para identificar o que está pegando fogo. Apenas chamas na escuridão da estrada.
Outro vídeo, entrevista em que a dona Terezinha, a senhora que quando visitou o zoológico saiu para fumar e viu uma criatura com características idênticas descritas pelas 3 meninas. Eu vi aquela criatura muito feia. Começamos agora a juntar os fatos. Jardim Andere, 10h30 da manhã, daquele dia 20 de janeiro. Por volta de 10h30 da manhã, o telefone do Corpo de Bombeiros toca. Bombeiros do outro lado, bombeiros, bom dia, emergência 193. Olha, vocês, por favor, venham até aqui, que tem alguma coisa estranha, alguma coisa que a gente não entende, a gente não sabe se é um cachorro, se é um monstro. Rapidamente, a equipe do sargento Palhares, Cabo Rubens, soldado Santos, soldado Nivaldo e major Maciel, toda essa equipe se deslocou para lá, para a captura da criatura. E essa criatura, ela foi encontrada, não identificada, mas é encontrada e levada para um hospital de base, aqui da cidade de Varginha. Logo, os militares teriam pego essa criatura e levado até a cidade de Campinas, para a Unicamp, onde o perito, na época, Badam Palhares, analisou a estranha criatura. Naquela mesma tarde, por volta de 1h30, 2h, no Jardim Andere, 2 irmãs e um amigo tinham saído do trabalho, estavam indo para suas residências. Resolveram cortar um caminho. O bombeiro, que de manhã já havia capturado uma criatura, agora iria em busca de outra. Eu digo criatura porque nós não sabemos o que era na época. E assim foi denominado e qualificado pelas próprias testemunhas. Essas amigas que daqui a pouco vão falar, a Liliane, a Valquíria e também a Kátia, vão falar comigo com exclusividade. Elas estavam voltando para casa quando encontraram essa criatura que parecia um demônio, que tinha calombos na cabeça e olhos grandes e também vermelhos. Era Varginha, no olho do furacão, a cidade investigada como a cidade dos ETs. Verdade ou mentira? As manchetes daquela semana. Aquele 20 de janeiro do ano de 1996, ele ia ficar marcado no calendário misterioso dessa cidade. Preste atenção nessa informação que eu vou dar agora. Na época, um militar compareceu juntamente com o seu oficial porque receberam a denúncia de que uma outra criatura que teria caído de uma nave estaria perambulando, circulando pela cidade. Seu nome, Marco Eli Xerez. Um policial, um militar na época, que foi designado, juntamente com o seu oficial, com o capitão Siqueira, para irem buscar uma criatura, avistar uma criatura. Chegaram lá, lá estava a criatura. Marco Eli Xerezer teve contato, bravamente, pegou esse bicho, essa coisa estranha que até hoje ninguém sabe, e entregou às autoridades, aos seus subordinados, às suas autoridades. Entregaram o animal, entregaram o bicho. 3 dias depois, Marco Eli Xerez estava internado no hospital aqui de Varginha. Ele piorava de forma muito rápida, de forma anormal. Havia contraído uma grave e misteriosa infecção. Seu corpo estava tomado por uma infecção. Daqui a pouco, nós encontramos um médico que, na época, 19 anos atrás, medicou e testemunhou que havia um rasgo, um arranhão no braço esquerdo desse militar, que 1 semana depois morreu. Meu braço, essa região aqui. Que tamanho era a cicatriz? 3 centímetros de comprimento. Um rasgo? Um rasgo. Hoje a família não fala mais. Mas na época, o jornalismo Record conversou com a família, que tinha mais absoluta certeza que Marco Eli Xerezer tinha sido vítima, não de objetos,
mas de seres não identificados. O contato com essa criatura o teria contaminado e matado. Ele podia ter simplesmente encostado, porque de certos exames que eu tenho, acusa que foi contagiado por pele. Houve essa captura, sim. E meu irmão participou, sim, porque meu irmão não tinha nada. Na época, o exército tomou conta da cidade. Não se falava outra coisa, a população entrou em pânico. Afinal, que criaturas? Eram ETs, extraterrestres? O que tinha realmente acontecido? Que objeto era aquele que a cidade inteira e o Brasil agora já sabia que tinha pousado aqui? Caso Varginha, 20 anos depois. Entre os dias 23 e 25, militares do Exército da ESA, uma instituição de militares que existe até hoje, vieram até aqui Varginha, designados, coordenados, para buscar as criaturas que tinham sido capturadas e que estavam aqui em um hospital que existe até hoje, o Hospital Humanitas. Esse hospital existe até hoje aqui em Varginha. E na época essas criaturas foram levadas para lá. Vocês lembram de Varginha? Eu estou aqui uma semana por ano nesse caso, por isso posso falar. Os quarteirões foram fechados, ninguém entrava, só entrava com identificação. Durante a madrugada, um comboio do ESA esteve aqui para pegar essas criaturas que tinham sido capturadas. Nós temos uma foto exclusiva que mostra a saída desses militares aqui de Varginha. Balança com Geraldo. Esse comboio partiu das Minas Gerais, teria sido levado para uma ala chamada ala 18 da Unicamp. Nessa área, essa criatura teria que passar por uma necrópsia ou por uma avaliação de tecido para saber se era humano, se era animal, tipo sanguíneo e tudo mais. Um ufólogo, Edson Boaventura, acompanhou na época e o Domingo Show encontrou. Veja só o que ele fala. O caso Varginha, ele é totalmente autêntico, é um caso verdadeiro. Nós temos a absoluta certeza que alguma coisa aconteceu em Varginha, ou seja, criaturas não convencionais foram capturadas e uma nave também se acidentou naquele lugar. No dia 29 de maio de 96, o ministro do Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, reuniu o alto comando em Campinas em um total silêncio. Um fato histórico. Foi a primeira vez que o ministro de Estado, juntamente com o alto comando, se reuniu fora de uma capital brasileira. Dizem que houve até brigas de quem iria participar da comitiva. Todos queriam ver as estranhas criaturas. Outro depoimento importante com o ufólogo José do Prado. Ele também trabalhou no caso Varginha e fala com o Domingo Show. Os ufólogos sérios, eles estudam o fenômeno OVNI, que são os objetos voadores não identificados, e os seus desdobramentos. A hipótese de que o ser ou que o OVNI é extraterrestre é uma hipótese. Eu não consigo te provar que o ser de Varginha é um extraterrestre. É uma hipótese que ele seja por conta de toda a fisionomia, toda a descrição. Ele não se encaixa. Então, ele é um animal desconhecido, ponto. Só que toda a descrição, a nave, toda a situação, assim, o contexto da história nos leva a concluir que é mais provável que ele seja um ser de fora do que alguma coisa de dentro. Acompanhe a partir de agora a minha caminhada, a minha busca da investigação jornalística para saber por que até hoje o Exército Brasileiro ninguém conseguiu dar uma resposta a Varginha e ao Brasil. Alguma coisa aconteceu aqui, isso é certo. Agora o quê? Nunca ninguém falou absolutamente nada. Acompanhem comigo. Eu vou agora até o sítio, onde este casal de sitiantes na época teria avistado essa nave, onde tudo começou. A partir de agora, a reportagem especial do Geraldo no Ar Brasil. Caso Varginha. Esse local onde eu estou agora foi o local exatamente onde há 20 anos atrás teve o avistamento dessa nave espacial. Exatamente aqui.
nós conseguimos localizar os antigos caseiros, moradores, que na época estavam aqui naquela madrugada. O que chamou a atenção do casal, segundo eles na época, foi que o gado que estava por aqui começou a fazer muito barulho, começou a se dispersar. Aí já pensaram, olha, será que é algum animal que está atacando o gado, morcegos, ou de repente algum ladrão de gado no pasto? E quando uma das moradoras abriu a janela e olhou para cá, e viu uma coisa que jamais teria sido narrada nos últimos anos no Brasil. Segundo eles, um objeto, como se fosse um submarino, teria descido exatamente nesse local. E numa altura de mais ou menos 5 metros, quase que plainando a 5 metros do chão, com uma luz muito forte. Muito forte. O relato desse casal, na época, abriu uma discussão do caso Varginha de que realmente uma nave teria sobrevoado esse local. E nós estamos no local exato, comprovado. Exército, Aeronáutica, todos estiveram aqui na época, militares estiveram aqui. A área foi toda evacuada, protegida, analisada e também investigada. A dona Oralina. Por que todo mundo ficou em silêncio dos últimos 20 anos para cá? Quem sabe ou disse que sabia alguma coisa não fala mais nada. E tem gente que não gosta que fala, entendeu? Que a gente tem medo. O que a senhora vai falar para mim agora aqui é a mais absoluta verdade? Sim, é verdade. Que a gente viu o objeto, a gente viu. Antes disso, há quanto tempo vocês estavam aqui antes de ver o objeto? Vocês moravam aqui? Já moravam aqui. Quanto tempo? Há uns 10 anos mais. E como foi naquela madrugada? Era 1h da manhã. O gado começou a correr em volta da casa, né? Rodeando. E eu saí na janela e avistei. Ele vinha nessa direção. Foi um barulho que a senhora ouviu? Do gado. Do gado. Que corria em volta da casa. E aí vocês pensaram o quê? Bom, a gente foi olhar, né? Ver se era um bicho, alguma coisa. E avistamos o objeto passando nessa direção. Era cinza, muito fumaça e muito grande. Ele veio nessa direção, bem devagarzinho, dessa direção, foi, indo e sumiu nessa direção. Deixamos meu marido, daí ele daqui sair para fora, eu não deixei. Para a senhora, esse objeto era o quê? É um disco voador. Avião não é. A janela fica daqui. Eu tô vendo a casa, isso, a casa tá aqui. A janela fica de cá. Tá. E a gente avistou ele daqui primeiro. A casa tá lá atrás, tá. E depois tem outra de lá. A gente virou na janela de lá para avistar. Ele foi essa direção. Subiu aquele morro ou não? Uhum, é. Nós vamos agora até o encontro do marido dela, que está do outro lado da propriedade, o seu Eurico. Mas nós vamos fazer mais do que isso. Nós contratamos um desenhista profissional que vai acompanhar a narrativa dela e dele. Para a senhora era uma nave realmente? Era uma nave. Não era outra coisa? Não. Nunca mais a senhora viu nenhum objeto parecido? Não, nunca mais. Tanto tempo depois, 20 anos se passaram, o que a senhora pensa hoje? A senhora mudou de opinião? Não, a opinião é a mesma, né? Que a gente viu e só lembra mesmo quando a pessoa toca no assunto. Algum gado desapareceu? Algum gado foi machucado? Machucado foi. Mas machucado pela pata, né? Porque corria e tinha muita madeira, como eu falei. Algum animal desapareceu ou não? Sumiu o bezerro. Esse bezerro que eu falo que é deformado, sumiu. É um bezerro? É um bezerro. Sumiu. Teu marido?
Bem, quero agradecer de vocês falarem de um assunto delicado, né? Ainda. É, muito delicado. Por quê? Delicado porque tem umas pessoas que acreditam e outras não, né? Mas o que foi? Vocês viraram motivo de brincadeira? Mas demais. Sério? Muito. Bem, primeiro que eu acho que vocês não têm, nem naquela época e muito menos hoje, por que mentir, concorda? Não, de jeito nenhum. E quem procurou vocês somos nós que fomos até vocês. Vocês nem queriam, o casal nem queria falar. Falaram até em respeito a gente, porque realmente, o que eu falei, esse é um assunto que ainda mexe a cidade, que turisticamente chama todo mundo para cá, mas as pessoas que foram diretamente envolvidas, queiram ou não, na época vocês sofreram bastante, né? Foi bastante, né? Muita piadinha. O que o senhor viu naquela madrugada com a tua esposa? Tá na mente do senhor aí? Tá na mente, isso nunca sai. Tá na mente. Esse rapaz é o Wender. Ele é um desenhista profissional, a quem eu quero agradecer. É bastante conhecido aqui nas Minas Gerais. O Wender, ele vai fazer uma coisa. Enquanto o seu Eurico e a dona Auralina falam, ele vai tentar desenhar o relato que o seu Eurico vai falar. Tá tudo silêncio, gado perto da casa. E aí ela tinha levantado, tinha perdido o sono, estava na sala de televisão, né? E aí começou a correria do gado. Aí ela me chamou pra ver o que era, né? Aí eu saí na janela e avistei o objeto passando aqui. Como que era esse objeto? Me fala. Era um objeto. Comprido assim, sabe? Coberto com uma fumaça clara. Comprido? É. Comprido assim, coberto com uma fumaça clara, sabe? Aí não dava pra você saber se era totalmente comprido porque tava com a fumaça, sabe? Fumaça clara. Esse objeto lembrava o quê? No momento não lembrou nada. Mas ele era parecido com o quê? Tipo um charuto. Sei. Tipo um charuto, sabe? Grande? E era do tamanho do micro-ônibus. Tamanho de um micro-ônibus. Tá. Passou flutuando aí. Aí no momento eu ainda brinquei com ela. O que é isso aí? Um submarino? Aí ela ficou avistando até isso encobrir lá em cima, né? Me dá mais detalhes. Que cor que era esse objeto? A cor tinha uma fumaça clara cobrindo ele, né? Só deu pra avistar. A fumaça estava atrás, estava do lado? Tava cobrindo ele. Não deu pra avistar a cor. Se tivesse alguma cor por dentro, não deu pra avistar, não. Só deu pra saber se que tava com a fumaça clara. E atrás dele, assim, parecia batia umas... Sabe, umas... Como se tipo, uma serpentina assim no ventilador. Começava balançando assim. Como se fosse umas fitas assim? Isso, tipo umas fitas assim. Atrás dele? Atrás dele. Fazia barulho? Não fez barulho nenhum. Quanto tempo esse objeto vocês ficaram observando ele aqui no sítio? Nós ficamos observando esse objeto aqui uns 40 minutos. Tudo isso? 40 minutos, até encobrir lá em cima. Aí começamos avistando ele pela janela da sala. Tá. Aí depois passou pela janela do quarto. Depois passou pela janela da cozinha que ele estava lá em cima. Parecia que esse objeto estava fazendo o quê, senhor Eurico? Assim, dava para entender pela velocidade, pela forma do objeto, ele parecia que estava fazendo o quê? Pela forma que passou aqui, eu só podia estar estragado, né? Procurando um lugar para cair, sei lá. Alguma coisa desse tipo. A velocidade desse objeto, qual era? Avistou uns 40 minutos? Deve estar uns 5 por hora, mais ou menos. Não fazia nenhum barulho? Não fez nada? Barulho, não. Não fazia nenhum barulho. Esse objeto que parecia o que mesmo, o senhor falou? Tipo um submarino, sabe? Ele era alto ou ele era fino? Ele era no formato de um charuto, assim. Comprido. Tinha janela? Tinha não, porta? Isso não deu pra avistar por causa da fumaça, né? Era muita fumaça? A fumaça cobria só ele, só. Fumaça clara. Que estranho isso. Muito estranho. Uma fumaça clara, o senhor disse, uma fumaça branca? Isso, tipo uma serração desgarrada assim nos outros pedaços, assim, sabe? Mas no momento deu pra saber que era o objeto porque não estava limpo. A madrugada estava clara. Em cima desse objeto tinha alguma coisa? Em cima tinha uma cúpula. Uma cúpula? É isso. Ela fazia o formato da fumaça clara, ela vinha cobrindo ele assim e fazia uma cúpula assim. Como se fosse uma lua assim? Isso. Meu Deus.
Era desse jeito mesmo, dona Erika? Desse jeito mesmo. Aquela coisa girando, né? Faz favor, vem cá. Me aponta aqui onde esse objeto, onde vocês viram ele pela última vez. Vem cá. Passou perto daquele eucalipto lá e virou pra lá. Aquelas duas árvores lá em cima? Isso. Sumiu? Sumiu. E essa idade direitinho onde as moças viram lá, né? Sei. Onde foi desovado lá. Onde teria caído? Isso. Onde teria caído. Tanto tempo se passou. O que o senhor acha que o senhor viu, que vocês viram? Para o senhor, 20 anos depois, era o quê? Isso. Era nada. ET que as moças viram lá, só podia ter sido esse objeto que passou aqui, né? Que foi nada. Ficava assim redondo, sabe? Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado, sabe? Casa, suado, óleo. Suado, a gente vê que é suado, tava com óleo no corpo. Brilhava. É, e um pé desse tamanho. E ele passava muito devagarinho perto do chão? Quanto a distância do chão? Tinha uns 5 metros do chão. Quer dizer, se vocês tivessem ido... Vocês não pensaram em ir ao encontro do objeto, não? Então, eu queria sair à noite, eu não deixei. Daqui só tinha mato e minha casa ali, ó. Sei. E minhas crianças eram tudo pequenas nessa época. Uhum. E ele queria sair para andar no passeio, eu não deixei. Depois, no dia que ele andou, ainda ele veio com a perna doendo. O senhor acredita que o senhor vai ver algum objeto tão parecido quanto esse que vocês viram? Eu rezo para me ver. E mais gente, né? Pra saber direito, né? O que é? O que é? Porque até hoje, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Eu quero que o senhor espere aqui. Deixa eu falar agora aqui com o Wender. Wender, eles não viram o desenho ainda. Eu vou mostrar para vocês agora o desenho. E aí vocês, sinceramente, vocês vão falar, Geraldo, é o objeto ou não é o objeto? É exatamente isso. A forma do objeto. Perfeito. Era isso? Era isso. Certeza? Certeza absoluta. Desse jeito? Desse jeito. A fumaça em volta, né? Porque... Exatamente isso. O que o casal viu há 20 anos, aqui em Varginha. Meu Deus! Ah, Jesus! Alguma coisa aconteceu. Seres espaciais ou alguma coisa não explicada. Certamente, alguma coisa aqui aconteceu. Um dos pontos mais intrigantes dessa história aqui de Varginha, onde eu estou, é a morte de Marco Eli Xerezio. O Marco Eli Xerezio, na época, tinha 29 anos de idade e era um militar. Imagine, um rapaz, na sua plena juventude, militar, não usava droga, era dotado de exercícios diários, porque os militares fazem muito exercício. Um cara, um homem, um rapaz que gozava da sua plena saúde física e mental. Ele morreu. A história, na época do caso Varginha, dessas 2 ou 3 criaturas, há contradições, que teriam sido capturadas e vistas aqui em Varginha, 3 criaturas, 2 mortas e 1 viva. Ele estava em companhia, na época, de um capitão. O exército foi mobilizado, a polícia foi chamada. As criaturas foram avistadas e o Marco Eli Xerezio, na época, num ato de bravura, teria pego uma dessas criaturas. Na companhia desse oficial que comandava. Ele teve contato com essas criaturas, seres de outro mundo. Depois desse contato, da captura dessas criaturas ou dessa criatura, Marco Eli Xerezio acabou adoecendo. Teria contraído uma doença ou uma infecção. Um rapaz que nunca tinha sido internado, nunca teve nenhum tipo de doença, absolutamente nada. Começou a passar mal depois de ter tido um contato com essa criatura, ou essas criaturas. Menos de 5 dias depois,
Ele morreu. Marco teria dito para um familiar, para uma irmã, que inclusive no braço esquerdo teria tido uma marca, que quando ele foi pegar essa criatura, a criatura teria arranhado ou mordido ele. Isso aumentou ainda mais a especulação da morte dele, que ele morreu porque teve um contato radioativo ou não com essas criaturas, com esses seres espaciais que teriam visitado Varginha. Ele morreu. Aqui é o consultório do Dr. Cesário Lincoln. Dr. Cesário, médico infectologista, cardiologista, ele cuidou na época desse militar. Como vai? Como vai o senhor? Tudo bem? Bom. Doutor, em primeiro lugar, obrigado de nos receber. Por que algumas pessoas, 20 anos depois, têm dificuldade ou não querem falar sobre esse assunto aqui na cidade, doutor? Porque muitas pessoas têm medo de se comprometer com o exército, com a polícia, acham que não é verdade, que tudo foi boato, que foi invenção do povo. Então fica todo mundo sem coragem de falar sobre o assunto. 20 anos depois, como médico, porque foi um assunto na época que gerou muita polêmica aqui, a cidade parou, né? O Brasil parou, né? Sim. Nós vimos assim muitos estudos, muitos trabalhos realizados no sentido de apurar o que de fato aconteceu, mas tudo ficou muito escuro, porque foi escondido da mídia, da população, o que de fato aconteceu. O caso parece que foi abafado. Foi assim que... O senhor sentiu isso na época, doutor? Senti. Tinha o quê? Uma pressão? O que era? Não podia falar no assunto. As criaturas possíveis foram levadas rapidamente daqui, sem ninguém saber para onde. E aí ficaram só as histórias que as pessoas contavam. Ufólogos vieram, estudaram, declararam que aconteceu alguma coisa. Então, eu tenho que basear em quem tem algum conhecimento científico disso aí. Eu não tenho nessa área nada. A minha participação foi só no tratamento da pessoa que se diz ter sido machucada pelo ser, e essa situação levou à morte de forma inexplicável dessa pessoa. A gente pode sentar para conversar sobre isso? Bora lá. Quem que pediu para o senhor atender o Marco Xerésio? O primeiro contato que o senhor teve com ele, como foi? Estava internado com muita dor na região dos rins, com febre muito alta, com exames de sangue demonstrando uma infecção grave. Ele piorava de forma muito rápida, de forma anormal, diante de um quadro relativamente simples, de uma infecção simples. Poucos profissionais estão entendendo o valor dessa reportagem que está reabrindo o caso Varginha. Por isso eu quero agradecê-lo. E eu tenho que perguntar ao senhor. O caso Varginha já tinha estourado. O senhor sabia que aquele paciente que o senhor estava naquele momento, diagnosticando, tendo contato com ele, era o militar que tinha tido contato horas antes com uma possível criatura, um possível animal, um possível ser? Não, de jeito nenhum. Eu não tinha nenhuma informação nesse sentido. Ele também não passou para mim nenhuma informação. Dias depois da sua morte, a irmã dele veio nesta sala aqui. Onde nós estamos aqui? Nós estamos aqui hoje, sentado no lugar onde você está, e me informou, me fez essa informação que ele tinha sido o militar que apreendeu, que teve contato com esse ser. E, inclusive, tinha sido machucado e, de fato, ele tinha uma cicatriz no meu braço, nessa região aqui. Que tamanho era a cicatriz? 3 centímetros de comprimento. Um rasgo? Um rasgo. Aberto ou fechado? Já estava em processo de cicatrização. Eu gostaria que o senhor tentasse me detalhar. Era um arranhão? Era um corte? Era um arranhão, fez um corte. E a irmã disse que... Foi ali que ele tinha chamado ela lá antes de morrer e falou que aquilo ali foi em consequência desse evento. A causa-morte, o laudo, que o senhor assinou como o que? A causa-morte?
Olha, quem assinou a causa-mortes foi o IML, porque eu, diante de uma morte inexplicada, eu não assinei o atestado de óbito. Certo. Eu mandei para o Instituto Médico Legal. A necrópsia apontou o quê? Não me lembro agora eu teria que olhar no atestado de óbito, porque lá está escrito tudo direitinho, eu não lembro. Agora, a análise médica de um infectologista, que é especialista. Sim. Quais são os pontos assim contraditórios? O que lhe chama atenção nesse caso, mesmo tendo passado 20 anos, que até hoje o senhor se pergunta? As bactérias encontradas na autópsia, no pulmão e no rim, estavam sensíveis ao antibiótico ministrado e ele, mesmo assim, veio a falecer das infecções. O senhor entende isso como? Como uma alteração na imunidade inexplicável, porque inclusive nós fizemos os testes de imunidade habituais nossos, entre eles a AIDS, e estava tudo normais, ele não tinha absolutamente nada disso. Então ele tinha uma deficiência de imunidade que nós não temos explicação para ela. Ali encontra-se o enigma do processo. Teria morrido o Marco pelo contato com essas criaturas? Não posso falar, eu não tenho elementos para te afirmar isso com certeza. Algo inexplicável aconteceu, ponto, que ainda precisa ser investigado. E eu quero agradecer ao senhor. Sim. Ponto. Um abraço. Obrigado, doutor. Zoológico Municipal, aliás, belo Zoológico Municipal de Varginha, aqui das Minas Gerais. 20 anos atrás, esse local também foi o centro das atenções. Ou a criatura era extremamente alta, que nós achamos muito pouco provável, ou estava em pé no parapeito ali, segurando na grama. Ali. Que é mais provável. Depois do avistamento, do aparecimento dessas possíveis criaturas, um fato aqui chamou a atenção e, ao mesmo tempo, a especulação. Pessoas acabaram, até pesquisadores, ufólogos, associando a morte de animais do zoológico de Varginha com o aparecimento dessas criaturas que teriam estado aqui. Que o Corpo de Bombeiros capturou a primeira criatura por volta de 10h30 da manhã, exatamente nesse local aqui, nesta região. Uma mulher, ela estava em uma festa, aqui no zoológico, uma festa familiar. Ela saiu para fumar exatamente lá em cima. Ela teria visto um alienígena aqui. Eu vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos, bem grande para fora. Ele não tinha chifre, não, porque eu não vi, porque me representou que ele estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho o corpo dele. Essa mulher, inclusive, depois desapareceu, contato com ela. Vocês imaginam para uma mulher dizer que viu um ET aqui flutuando. Então ela foi alvo de críticas, de questionamentos, de piada e tudo mais. Aliás, por esse tipo de piada, por ter virado uma questão até humorística na cidade, o que eu acho bacana é pela questão da cidade, da Varginha, ter se tornado um ponto turístico disso, de ufólogos e tudo mais. Mas o assunto, como nós estamos tratando, é um assunto muito sério. O caso Varginha é hoje um dos segredos mais bem guardados pelo meio militar brasileiro. O Exército não abre mão de manter essa ocorrência às 7 chaves. O Dr. Marcos Mina, que na época também já era o veterinário. Tá bom, Marcos? Como vai? Ele era o veterinário na época, ele já cuidava desses animais. Marcos, o que aconteceu? Quantos animais sucessivamente morreram no total? Olha, o que chamou a atenção da gente foram 4. Tivemos mais animais, mas o que chamou a atenção da gente foram 4 que eles tinham os mesmos sintomas na necrópsia. Quando você abriu o animal,
A parede a parede interna do estômago e do intestino tinha como se estava fosse... enegrecido. Como assim? Uma coloração escura, meio prateada. Todos? Escura. Todos dos 4 animais, que são animais diferentes. Eram 2 veados, era uma anta e uma jaguatirica. Animais que se alimentam de coisas diferentes. E a gente conseguiu fazer exame dos animais e nenhum deles deu um possível tóxico cáustico. O que significa... Que poderiam ter sido envenenados também. Marcos, por que as pessoas, e por que na época, Varginha, inclusive as autoridades, acabaram associando a morte desses animais com o aparecimento de ETs ou de seres estranhos, espaciais, que teriam vindo para cá fazer uma experiência e sugado esses animais? O que aconteceu foi que da primeira aparição, né, em janeiro, até a segunda em abril, isso não foi muito cogitado. Na segunda aparição, esses animais morreram no meio desse tempo. Na segunda aparição, que foi aqui dentro do zoológico, o avistamento, vamos dizer assim, aí se começou a falar que poderia ter sido o ET que teria matado esses avistamento, animais. Você fala que uma mulher teria visto? Essa mulher, essa senhora que viu, ela já até faleceu, ela disse que viu, ela estava numa festa aqui. Quem te falou isso aí, Marcos? Ela e o marido dela. Eu estou falando o seguinte, Marcos, é bom a gente pontuar, porque embora é um assunto muito sério. Muito. Mas não adianta a gente brincar com um caso que parou a cidade e que até hoje não tem respostas do que aconteceu. Aqui aconteceu uma festa naquela época. Aconteceu uma festa, muita gente. E a mulher saiu aqui fora para fumar. E viu a criatura no meio. Nessa direção. E ela falou exatamente isso. Não era um cachorro. Não, ela falou que ela inclusive, diferente do depoimento das meninas, ela falava que a criatura tinha um capacete. Depois que essa criatura que ela viu, segundo ela, apareceu algum outro animal, ou dias anteriores, animais tinham sido mortos, encontrados mortos aqui? Não. Quanto à morte desses animais, na época, como veterinário, o que foi aprovado então? Olha, a gente não chegou a uma causa-morte desses animais, mas eu acho que é leviano demais você afirmar que foi um extraterrestre, um ser de outro planeta que veio e que matou esses animais. Eu acho que precisa de muito estudo, muita pesquisa em cima disso tudo para falar o que é e o que não é. Foi encontrado algum vestígio? Algum vestígio nesses animais? Estavam a pele queimada? Nada, não tinha nada disso. Eles simplesmente morreram. Morreram do que todos? Dessa mesma situação que a gente não conseguiu constatar. O que é um mistério. Mas essa resposta até hoje vocês não têm? Também não temos. Ok, doutor Marcos, muito obrigado, viu? Essa mulher já não pode mais falar porque ela já não está mais aqui. Mas, segundo o relato dela, exatamente aqui, uma possível criatura teria aparecido na frente dos seus olhos. Ela levou com ela no caixão o segredo de um mistério que parece estar cada vez mais longe de ser esclarecido. O Wallace Albino, diante da grande comoção, da grande repercussão, inclusive internacional do caso, foi um dos pesquisadores, um dos ufólogos, que veio na época até aqui, Varginha, para também tentar buscar uma resposta. Resposta, aliás, que tantos anos depois, o Brasil e muito menos a cidade, nenhuma autoridade, aliás, sabe o que aconteceu. Wallace, naquela época você veio aqui chamado por quem? E quando você chegou?
Tinha um ufólogo aqui que descobriu o caso, que morador aqui, que chamou ufólogos também de São Paulo, veio do Rio de Janeiro. Vários ufólogos do Brasil se uniram para pesquisar o assunto, já devido à seriedade que era aquela história, aquele caso que estava repercutindo, que tinha envolvimento militar, envolvimento da polícia, do corpo de bombeiro. Então foi um caso grandioso e a gente se juntou uma comitiva de ufólogos do Brasil para pesquisar esse caso. Quando você chegou aqui, qual o primeiro ponto, qual a primeira pergunta? Você partiu, qual foi o começo da investigação e o que você encontrou naquela época? No começo começou com a história, né, do avistamento de criaturas estranhas aqui, mas depois a história foi ganhando força, envolvendo militares que vieram dar depoimento para nós pesquisadores, confirmando a captura, o resgate, o transporte dessas criaturas. A maior parte das pessoas, da população da cidade, viram a movimentação estranha aqui do caminhões do Exército, do fechamento de uma ala inteira do hospital regional. Então, a maior parte das pessoas estavam assustadas com os acontecimentos. O que você apurou durante a tua estada aqui em Varginha, a troca de informação com outros colegas? Na época você apurou o quê? Apuramos que realmente algo fora do comum tinha acontecido aqui. A gente não tinha dúvida nenhuma. Existe ainda muita polêmica se teria uma nave caído aqui ou não. Mas que houve captura de criaturas estranhas aqui pela Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiro e o Exército Militar Brasileiro, disso a gente não tem dúvida nenhuma. E a gente tem tudo isso gravado com o depoimento dos militares da época que participaram dessa operação. E a gente tem certeza que criaturas estranhas foram capturadas aqui em Varginha. Foi levado daqui para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, a 20 quilômetros daqui. E depois de lá, em um comboio, levado para a Unicamp em Campinas. Até hoje não se teve nenhuma resposta. Absolutamente nenhuma resposta. O lado da brincadeira, que a cidade acabou até virando ponto turístico ou chacota, nós sabemos. A minha vinda até aqui a cidade é que até hoje nem o Exército, nem o comando da Polícia Militar, nem uma investigação foi dada como certa uma resposta à população, ao Brasil ou também a vocês ufólogos. Nenhuma resposta. Nenhuma. Os olhos dele eram vermelhos, com os negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, dava a impressão de ser uma bolha, um caroço. Eu parabenizo você, o seu programa, por estar reabrindo esses estudos, essa história. A gente que conviveu na época com os acontecimentos aqui na cidade sabe que o caso foi muito sério. Esses depoimentos desses policiais, foi prestado depoimento? Eles foram realmente ouvidos? Foram ouvidos, foram gravados, né? Os pesquisadores se comprometeram de não tornar esses depoimentos públicos, mas a gente tem esses depoimentos gravados que confirmam toda a movimentação. O corpo de bombeiro colocou dentro da caixa, uma caixa de madeira coberta com saco. Não deve ser nenhum. Desde quando os caminhões chegaram aqui na cidade, fizeram a captura das criaturas, levaram para a ESA. Quais caminhões? Eram caminhões do Exército, aqueles caminhões com aquelas lonas assim, né? E capturaram essas criaturas. A gente tem certeza que 2 criaturas foram capturadas, mas surgiu depois informações que possa ter havido mais 2, mas pelo menos 2 a gente tem certeza que foram capturadas aqui na cidade de Varginha. E houve também, fora isso, né, houve um falecimento de um policial militar, que houve envolvimento com a captura dessa criatura. Então houve uma série de acontecimentos que até hoje não tem explicação para o que aconteceu. Tecnicamente, na época, o que foi comprovado no papel, não somente por vocês? Vamos partir do seguinte, a polícia falou o quê? Então, na época, o Exército, ele entrou em contradições diversas vezes. Primeiro disse, não aconteceu nada, é tudo invenção dos ufólogos, isso aí é tudo história, não aconteceu nada. Na época, o Exército veio ao público com uma história dizendo que tinha um casal de anões, que a Anã estava grávida. Isso é balela, isso é historinha, a gente já foi atrás. Exato. Isso é mentira. Mas inventaram uma história de anões aí, que os anões tiveram, uma anã tinha parido um anãozinho. Isso aí só para uma história mentirosa que nós tentamos localizar. A história passa a ser mentirosa quando a fonte nos dá, olha, tal pessoa e essa pessoa não existe. Porque hoje, com o segmento e a força da internet, meu querido, você localiza até fantasma.
Aí depois, como esses anões nunca apareceram, já mudaram novamente a explicação. Agora surgiu a história do deficiente físico. Então você vê que de tempos em tempos o Exército foi desmentindo, foi inventando uma nova versão e entrando em contradições, mostrando que na verdade continua sem falar a verdade do que de fato aconteceu aqui. Ficava assim redondo, sabe? Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado, sabe, caso, suado, óleo. O suado a gente vê que é suado, tava com óleo. E um pé desse tamanho. Falaram para mim, Geraldo, foram 3 situações. Quais foram? Bom, teve o avistamento da nave, né? Teve depois o envolvimento das meninas que viram as criaturas e depois a terceira fase, que foi o depoimento dos militares, quando a gente conseguiu o depoimento dos militares que participaram da operação, que se comprometeram em deixar gravar esses depoimentos. Então aí a história ganhou proporções muito maiores, porque aí sim a gente teve a comprovação de que o Exército estava envolvido na história. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não deve ser muito. Para vocês, ufólogos, qual foi o fator mais importante, assim, comprobatório mesmo, que vocês levaram que... Para vocês, o que aconteceu aqui em Varginha? A gente não tem dúvida que realmente uma nave, não sei se houve a queda de uma nave ou se essa nave só pousou aqui, mas que essas criaturas se soltaram por alguma situação e essas criaturas estranhas foram capturadas aqui. A gente afirma que elas foram capturadas porque a gente conseguiu esse depoimento com militares do Exército que participaram da operação de captura delas. E o que esses militares falaram na época? Confirmaram toda a história, que foi mobilizado o Exército lá da Escola de Sargento das Armas para capturar essas criaturas aqui. Essas criaturas foram levadas para lá, para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, e no dia seguinte partiu em comboio para o Unicamp em Campinas. E que o comandante chamou todos os oficiais que participaram da operação e confirmou que aquelas criaturas eram criaturas extraterrestres. A gente sabe que uma foi capturada ainda com vida e a outra estava morta. E a viva teria sido levada para onde? A gente houve a informação que na época que essas criaturas foram levadas para o Unicamp, havia uma movimentação muito grande de carros da Embaixada Americana dentro da Unicamp. E a gente sabe que essa criatura viva provavelmente foi levada de avião para os Estados Unidos, né, em um comboio, um avião cargueiro que pousou em Brasília e foi levada para os Estados Unidos. Provavelmente, aí uma especulação nossa, para aquela área 51, né, que é uma base que existe lá no deserto de Nevada, que segundo depoimentos de cientistas que trabalharam lá dentro, afirmam categoricamente que o governo americano mantém lá destroços de nave e corpos de seres capturados aqui nesse planeta. Os alienígenas teriam chegado aqui depois que a nave em que eles estavam perdeu o controle e caiu próximo a Roswell, uma pequena cidade que fica no meio do estado do Novo México. O governo americano isolou toda a área. Muitos dizem que os tripulantes extraterrestres foram resgatados e levados para uma base militar americana escondida no deserto. Será? Nos Estados Unidos a gente sabe que o assunto ufologia, desde os anos 40, eles acobertam esse assunto, né? E infelizmente, assim, alguns países que ainda mantêm esses contatos com os americanos acabam seguindo essa mesma linha de raciocínio. Para você foi uma queda ou foi um pouso forçado? Ou foi o quê? Então, no local que a gente ficou sabendo onde provavelmente teria ocorrido a queda, a gente vasculhou lá o local inteiro, não tinha destroços que realmente comprovasse que algo pesado teria caído ali, explodido, espatifado. Então, provavelmente, na minha opinião, acho que alguma nave com algum problema pousou naquele local e soltou essas criaturas com algum objetivo. Essas criaturas, elas não tinham nenhum tipo de vestimenta, nenhum tipo de arma para se defender. Então, para nós, alguns ufólogos defendem a hipótese que seria uma entidade biológica extraterrestre, ou seja, uma espécie de um animal extraterrestre que foi solto aqui com algum propósito.
Eu recebi fotos, né, de pessoas que trabalhavam na Unicamp, depois que a criatura foi levada para lá, de uma instalação lá, que as janelas tiveram os vidros totalmente pintados, assim, de uma hora para outra, e sem explicação nenhuma, não se sabe por que pintaram os vidros laterais todinho daquele prédio ali na Unicamp. E eu tenho essas fotos ainda. Durante todo esse período, Varginha ia ganhando cada vez mais manchetes dos jornais e a curiosidade agora mundial do que realmente aconteceu. Isso chamou a atenção de vários pesquisadores e colegas ufólogos de Wallace Albino. Estranhamente, em 2004 foi a última vez que se ouviu falar, né? Vittorio Pacatini, que era um dos principais pesquisadores do caso. Ele que era o elo de contato com os militares. O nome dele? Vittorio Pacatini. Aliás, nós estamos procurando o senhor, Vittorio, porque nós também investigamos e nós não encontramos o seu paradeiro. Eu espero que o senhor esteja vivo, mas nos causou estranheza, como jornalistas, o porquê que o senhor sumiu, desapareceu, não foi mais visto, não se tem notícia dele, nada, nem nas redes sociais, nem procurando o nome dele. Sumiu. Sumiu, realmente desapareceu e foi um mistério muito grande. E qual foi o papel dele na época? Ele que foi o principal pesquisador que teve o contato de conseguir as testemunhas militares, porque ele era daqui da cidade de Três Corações, tinha amigos de infância que trabalhavam dentro da ESA e foi ele que conseguiu as testemunhas militares para a pesquisa. E essa criatura desceu, foi para dentro da mata e aí o corpo de bombeiros chegou, dispersou essas pessoas, desceram os homens do corpo de bombeiro, alguns ficaram aqui em cima e capturaram como uma rede, porque como você sabe no Brasil, quando tem esse problemas do tipo caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Então acionaram o corpo de bombeiro, nem eles mesmos sabiam com o que eles iam lidar quando chegassem aqui. Então trouxeram luvas normais, rede de pegar cachorro louco, e desceram. Só que nisso já tinha sido acionado o comando da ESA em Três Corações, eles subiram com a criatura estava abobada. Subiram aqui? Subiram lá da mata com eles, jogaram a rede, fizeram um cerco na a criatura não ofereceu resistência, estava abobada, enrolaram na rede, a criatura estava viva e fazia um zumbido. Que nem abelha. Que nem abelha. E trouxeram aqui para cima, sumariamente colocaram numa caixa de madeira quadrada, destampada no topo, cobriram com um saco de lona. Isso tudo que você está me falando faz parte do depoimento que você tem gravado? Sim. De alguém do Exército? Algum militar envolvido na operação. Muita informação acabou surgindo de que até dinheiro ofereceram para algumas pessoas pararem de falar do caso. Não posso afirmar, mas é verdade isso ou não? Não, a parte do dinheiro foi oferecido para a família das meninas, na época que elas vieram a público, né, dizer que tinham visto a criatura, receberam visita de pessoas estranhas que ofereceram dinheiro para que elas desmentissem a história, na época elas não aceitaram. Agora, em relação a esses que desapareceram, esses pesquisadores que mudaram de postura, isso a gente já não sabe. As meninas também desapareceram uma época, né? Não falaram mais nada, né? As meninas também, acabaram sendo motivo de piada e chacota aqui na cidade, né? Aí depois elas acabaram crescendo, tiveram filhos pequenos, então resolveram não tocar mais no assunto também, ficaram um bom tempo caladas sem falar sobre o assunto. Mais 20 anos. Só um instante, só Alice, por favor. O silêncio durou exatos 20 anos. Daqui a pouco, com exclusividade, a produção do Domingo Show, nós localizamos as duas meninas, que já não são mais meninas, né? São três, na verdade, que já não são mais três meninas, são três mulheres. 20 anos depois, elas que se calaram absolutamente pela vergonha, porque a cidade, que até hoje não teve a resposta, mas imagina naquela época. Então a própria família, na época, achou melhor que o silêncio, a recolha, era a melhor coisa que elas podiam fazer. E elas pagaram caro pelo silêncio e pela reclusão de não falarem absolutamente mais nada a respeito de um caso que a cidade inteira começou a rir de um caso que no começo ninguém ria. Ninguém ria. Inegável. Não estou aqui para afirmar absolutamente nada, porque eu sou um apresentador e não... Mas não há... Agora, alguma coisa muito estranha aconteceu aqui, né? Porque senão não teria ocorrido tamanha movimentação.
não somente da polícia, quanto do Exército. Agora, o que aconteceu? A gente sabe que realmente o silêncio é muito grande. Muito. Agora, o que gera realmente estranheza, Wallace, muito, é o desaparecimento, né, desse teu colega pesquisador que a gente não encontra. Foi tirada alguma fotografia, alguma imagem desses possíveis seres? Das criaturas, não. A gente sabe que foi filmado. Tem imagens que foi gravada aqui em Varginha na época, mas tem outras filmagens aí de objetos também ao redor do mundo que usaram na época também para ilustrar matérias que fizeram sobre o caso. Agora, fotografia nenhuma? Não. Das criaturas, infelizmente, nunca apareceu. "20 anos depois, quais as perguntas que ainda ficam?" Ainda fica muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. A resposta para uma única pergunta, que realmente houve a captura de criaturas estranhas aqui nessa cidade, isso aí, para nós que pesquisamos na época, está respondido afirmativamente. Mas existem outras perguntas. Quem eram essas criaturas? Como elas vieram parar aqui? Para onde foram levadas? Isso ainda tem um monte de perguntas aí que realmente é um mistério até hoje. Algum dia nós vamos saber o que aconteceu aqui em Varginha? Eu espero que sim. O seu programa tenha dado esse pontapé inicial aí para que muitas pessoas que sabem realmente de fatos, de acontecimentos da época, agora tomem coragem e venham a público relatar para a gente juntar todas essas peças aí dessa história. Na tua opinião, a resposta realmente está nas mãos de quem? Com certeza do Exército Brasileiro. Eles que participaram, que comandaram todo esse processo de operação e acobertamento dessa história, eles realmente sabem toda a verdade do que aconteceu de fato aqui em 96. Se alguém aqui de Varginha verdadeiramente pode falar a respeito desse caso, tem alguma informação que até hoje não foi revelada, este é o e-mail do Geraldo. Nós estamos buscando provas, nós estamos buscando depoimentos. Aliás, o meu companheiro, o meu grande professor Goulart de Andrade, o mestre do jornalismo da televisão, ele também esteve aqui em Varginha, foi isso? Exato, ele esteve aqui, foi em todos os locais, chegou a ver o depoimento dos militares e ele também ficou bem impressionado com toda a história que ele viu aqui. Depois, inclusive, ele chegou aí na Unicamp também para saber da história lá. Bem, vamos rever o arquivo do Comando da Madrugada e matar a saudade antes de eu liberar aqui o Wallace. O Comando da Madrugada, Goulart de Andrade, meu professor. Olha lá. Nem comeu, ué. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Por aqui, parece que tá muito afundado, não sei se... Tinha um. De onde ele tava, só tava Escampadinho. aqui. Tava abaixadinho o mato, tava tudo assim, ó. Tinha uma matinha abaixo. Bem baixinho. E você estava passando por onde? Por ali? Ali, ó. E aqui? Olha, isso aqui não tinha esse buraco, não. Não tinha esse buraco aí. Era a trilha que você ia fazer para ir embora. O negócio estava aqui. É isso? Mais para cima. Aqui. É isso. É isso aí. Essa distância. Não dá para errar, né? Wallace, mais uma vez, muito obrigado por ter falado comigo no show, tá? Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade e parabenizo o seu programa aí pela seriedade, está reabrindo essa história 20 anos depois. Agora, vejam só. Eu quero fazer um desafio aqui. Retorno meu, por favor. Eu quero fazer um desafio aqui. Por que o Exército Brasileiro continua em silêncio ainda? Por que vocês do Exército não querem falar comigo? Por que nenhuma
nenhum alto escalão do Exército sequer atendeu a Rede Record. Porque eu sei que aconteceu alguma coisa em Varginha. Independente se é C, se é D, alguma coisa aconteceu. Porque o Exército esteve aí naquela época. Por que vocês guardam os documentos? Isso é um desrespeito com Varginha e com o país. Por que que o Exército brasileiro se cala? Por que que e eu vou começar a cobrar o Exército todo domingo. Até alguém do Exército vir aqui. Por que vocês não... não temos dado, o senhor Geraldo falaram, os documentos comprovaram. Provem com os documentos. Por que o Exército brasileiro se cala diante de uma situação real que aconteceu em Varginha? Esse caso continua. Daqui a pouco, as duas irmãs e a amiga, que foram as testemunhas que abriram o caso na época, que viram a possível criatura. Só sei uma coisa, gente. Alguma coisa aconteceu naquela época em séria lá em Varginha e esconderam isso da nação brasileira. E o silêncio do Exército brasileiro é uma vergonha para esse país. Vergonha. A gente vai... Muito bem. Estamos de volta, Brasil, ao vivo. Agora 3 horas da tarde, 9 minutos, 3:09, caso Varginha. Eu quero pedir, Rafael, meu diretor, você pode colocar o e-mail nosso aqui? Se algum militar da época, aposentado, que não está mais na ativa, muitas pessoas me procuraram no hotel onde eu estava lá hospedado, vocês não fazem ideia. Inclusive médicos, gente que hoje ocupa cargo na prefeitura e que na época, de uma forma ou de outra, testemunharam ou ficaram sabendo de alguma coisa, mas que por medo não quiseram gravar comigo. Mas se alguém do caso da época, militar, quiser gravar, eu posso manter sua identidade no sigilo, ou se você hoje puder falar, entre em contato com o Geraldo que eu retorno a Varginha. Eu tenho certeza que muita gente vai me ligar e nós vamos novamente voltar a investigar jornalisticamente esse caso. Veja agora as duas irmãs e a amiga, as únicas 3 pessoas que teriam visto essa tal criatura. 10 anos depois, elas quebraram o silêncio. Acompanhe. O relato dessas irmãs e dessa terceira amiga aconteceu 2 semanas depois do casal de sitiantes com quem eu conversei terem visto a nave lá naquela fazenda. 2 semanas depois, essa criatura teria aparecido e foi vista. A vida delas, a partir de então, já não seria mais a mesma. Perderam emprego, tiveram que sair da escola, foram vítimas de piada, a vida completamente mudada, a vida completamente alterada. Um fato que aconteceu no dia 20 de janeiro, ano de 1996. A vida das duas irmãs, Liliane e Valquíria, e da irmã Kátia, viraria da noite para o dia. Completamente. As irmãs começaram a ser questionadas. Olha, mas vocês viram realmente? Não era um cachorro molhado? Elas foram ouvidas por muita gente. Deram entrevistas e elas ficaram marcadas, na verdade, como as irmãs que testemunharam que viram o anormal, a criatura que teria aparecido aqui na cidade. Elas resolveram ficar no mais absoluto silêncio, até por uma defesa familiar. Geraldo, nós não aguentávamos mais. Muita gente ligando e principalmente duvidando de que elas viram uma criatura que poderia ser este ET, esse ser que até hoje ninguém sabe. Juntas, elas nunca mais falaram. É nessa residência que as irmãs moram. Mudaram, hein? Você achou? Estão bem diferentes. A partir de agora, vocês vão ouvir o relato das duas irmãs juntas, da amiga Kátia, desse assunto que ainda rende muitos mistérios, muitas perguntas ainda não esclarecidas.
as três, na verdade, foram as principais responsáveis pela abertura oficial do caso pelo Exército e pelas autoridades que estiveram aqui. Vocês não pensaram de forma alguma que aquele depoimento de vocês ia tomar a proporção que tomou, né? De forma alguma, né? Nenhuma, Kátia? Nem imaginava. Nenhuma. A gente nem passava pela cabeça que aquele dia ia marcar a nossa vida. Eu preciso perguntar para vocês três. Até hoje, a própria cidade que ainda vive esse tema do ET de Varginha duvida daquilo que vocês falaram há 20 anos atrás? Tem pessoas que sim, pessoas que não. Tem aquelas que procuram a gente e falam, não, eu acredito. Porque, na verdade, nem a gente sabe o que aconteceu, né? Não tem como a gente falar de uma coisa que a gente não sabe o que foi, o que a gente viu. Vocês me confirmam que vocês viram a mesma face desse animal, desse ser, dessa criatura? As três absolutamente iguais ao que viram? Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Cor dos olhos? Vermelho. Como era o corpo da criatura? Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. A criatura estava em pé, estava deitada, estava agachada? Agachada. Os braços eram compridos e finos. Tipo assim, a impressão assim, tinha umas veias saltadas. Bem assustado, olhando para nós. Quando assim, até então estava olhando para frente, agachado. Depois virou com um grito, né, nós três. Aí olhou para nós e aí foi onde a gente viu os olhos, porque até então a gente não viu os olhos. Mas olhou para nós, aí viu os olhos que era vermelho. Aí a gente saiu em pânico. Vocês estavam vindo da onde? Vocês estavam indo para casa? Isso, a gente estava... a Kátia trabalhava lá perto do terreno, né? E a gente ela saiu do serviço, a gente saiu do serviço e estava voltando para minha casa. Né? Não era um caminho que a gente estava acostumado a passar. Certo. Né? E a gente passou ali mais para cortar um caminho. Que horas eram isso, mais ou menos? Era umas 3 horas da tarde, num sábado. Estava um sol muito quente nesse dia. Daí a gente foi cortar o caminho. E cortando foi quando a gente avistou. Qual de vocês três viu primeiro essa criatura? Você? Conta pra mim. Então, eu tava mais na frente um pouquinho delas, ela vindo atrás. E eu com 2 sacolas na mão. Na hora que eu fui passar o terreno baldinho, né? Aí me chamou uma pichação no muro, me chamou atenção. Aí eu fui olhar naquilo que me chamou atenção. E pra baixo um pouquinho, tava essa criatura. Olhei e avisei elas. Falei, gente, olha ali, e já saí correndo. Foi incrível que na cabeça passa um filme. Então a impressão é que fica tanto tempo para ver o olho, para ver a cabeça, para ver esses calombos, né, ver veia e tal. Mas foi tão rápido que na hora que eu vi, para mim era uma bola. Uma bola parada. Mas aí logo não, que virou e olhou, foi uma cabeça, viu que tinha uns buracos, viu que passou aquele sofrimento. Tipo assim, eu tô sofrendo. Entendeu? Foi muito rápido, então ficou aquilo na mente, gravado. Por isso que eu conto essa história, igual eu falei, isso ficou na minha mente gravado. Não tem como, eu acho que eu posso ter 70, 80 anos, com isso eu vou falar a mesma história pra você. Não poderia ser uma criança baixada? Não. Não. Por que não? Porque foi muito perto, você consegue observar, você viu, você tá olhando, você sabe o que é, né? Que tamanho que era esse ser, essa coisa que vocês viram? Tava abaixado, né? Que a gente viu uma altura dessa assim, ó. Pequeno? Pequeno. Sim. Parecia mais animal ou parecia mais um humano? Mais humano. Porque tinha braço e tinha perna. Como humano. As pernas estavam então dobradas? Estavam, agachadas. Por estar agachado, né? Como que eram as pernas? A gente viu eles de lado, então você nota uma perna assim, normal. Normal, de um homem. Magro? Magro.
Tem informação que parece que essa criatura foi capturada, né? É o que se comentou aqui. Comenta, né? Que foram 3 criaturas, que 2 estavam mortas e uma que estava viva. Vocês ouviram isso aí também? Também. Quanto tempo depois? Como que vocês ficaram sabendo disso? Um mês depois, já começou a passar na televisão. Aí já estourou, né, a história. Aí... Vieram pessoas na porta da casa de vocês, foi isso? A família de vocês foi procurada por pessoas estranhas? Sim, vieram 4 homens. A minha mãe, na época, achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro para a gente desmentir a história. E que a gente ia ganhar um bom dinheiro, que na época a gente ia ficar, assim, muito bem de situação. E quem são esses homens? Não sei te responder. Eles ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Mas aí logo teve uma entrevista que minha mãe comentou e falou, e depois disso eles não voltaram mais, porque minha mãe ficou com medo e falou, né, na televisão, passou e eles não voltaram mais. Alguém do Exército veio aqui e procurou vocês na época? Não, que a gente saiba, não. Quer dizer, foi depois do depoimento de vocês que o caso Varginha começou a se tornar realmente que havia uma criatura ou seres estranhos circulando pela cidade. Ficou a pegada, entendeu? 3 assim, ó. 3 uniformes, 3 dedos no chão. Ficou lá que até o fólogo foi lá ver no dia que a Luísa mostrou e falou, vamos estudar, vamos ver, tirou fotos, saiu no jornal, entendeu? Pra pessoa ver mesmo. Ficou marca, assim. Hoje eles falam disso, né? Que podia ter pousado uma nave naquele lugar onde estava uma marca enorme no chão. O rapaz falou, não chegou a pousar, mas chegou a flutuar. Tiraram fotos e isso no dia foi relatado. A imagem que vocês viram desse ser, dessa criatura, ela é clara na cabeça de vocês até hoje? Sim. Por isso que eu te falei, não eu dá posso pra estar... esquecer. Assim, eu viro uma página da minha vida, mas vai ficar sempre na minha mente. Pouca gente sabe disso. A vida de vocês revirou do avesso. Vocês pagaram um preço alto, né? Eu trabalhava na época, tive que sair do meu serviço, porque ia muito jornalista, né? Muito repórter lá. Então eu tive que sair. Na época, ninguém queria contratar a gente, porque ia repórter, né? Atrapalhava. Então a gente pagou. A gente teve que sair da escola, né? Na época eu estudava. Até isso? Por quê? Todo mundo ficava perguntando, né? Fazendo brincadeira. Zombando. Então a gente sofreu muito nessa parte. Eu preciso perguntar, qual de vocês que perdeu o marido por causa disso? Já estava num casamento bem... Balançado. Bem devagar. E aí, essa história ajudou. Por quê? Porque eu não tinha tempo para minha família. Aí, o ufólogo lá me chamando, Kátia, larga aí, larga o prato, vamos. E larga o filho, vamos. Então, quer dizer, não tinha tempo. Aí ele falou, ou você vai cuidar dessa tua vida aí com esses repórteres, ou você vai cuidar da sua família. Eu grávida, eu tenho minha menina que foi da época, Luana. Eu tava grávida, não sabia. Aí eu corria lá no terreno, pra cima e pra baixo, eu viajava, não sabia que tava grávida. Depois fui fazer exame, aí saiu a historinha, é filha do ET, você viu o ET? Foi uma complicação, entrei em depressão. Então foi muito complicado a minha vida. Eu não conseguia ainda me levantar. Você foi a menina que viu o ET? Foi. A gente não tá precisando de ninguém no momento. Preconceito mesmo. Sim. Acabou se tornando... Você não é a louca que viu o ET aqui em Varginha? Falou, não falei ET. Não, você não saiu na televisão? Foi. No momento, desculpa, mas a gente não tá precisando. Então, assim, mudou, assim, muito a minha vida. Nós temos algumas imagens aqui de internet de seres. Então eu gostaria que vocês me apontassem e falassem, Geraldo, olha, parece o que nós vimos naquela época. Se sim ou se não, tá? O primeiro aqui, parece? Não. Kátia? Não.
Não, passa assim, só os olhos, né? Tá. Os olhos tá. Lembra, assim, né? É. Ok. Esse foi o desenho assim, mais próximo que a gente conseguiu. Sei. Seria mais ou menos Seria, assim? Lembra, né? Na Lembra. verdade, Lembra. Terceiro. Não sei dar medo. Não. Ok. Ou este. Não, esse Vocês acreditam na época que aconteceu alguma coisa estranha realmente aqui? Acredito. Por quê? Porque teve muitos fatos, né? Depois que saiu a matéria, uma pessoa viu, a outra viu nave, depois teve uma senhora que viu numa festa no zoológico. Que já está morta, Já inclusive. está morta. Eu estive no zoológico. Sim. Depois teve o militar. Que morreu. Então são muitos fatos, né? Que se fosse qualquer coisinha, se fosse uma bobeirinha... Se fosse um boato, o boato morre na esquina. Isso. Teria isso? Não teria. A dimensão que tomou. Nós temos aqui um rapaz que ficou com uma prancheta o tempo inteiro aqui, que é o nosso Ender. Enquanto vocês foram falando, ele foi rabiscando, rascunhando um desenho para chegar próximo ao que vocês falaram. Se é isso aqui que vocês viram na época, eu gostaria que vocês olhassem. Então, é assim, né? O que você falou, lembra? Só que tava agachadinho, as duas pernas agachadas, juntas. Os braços juntos. E os braços juntos também. Como se estivesse com medo. Isso, acuado, né? Mas lembra o desenho? Lembra sim. 20 anos depois, na opinião de cada um de vocês, o que vocês viram naquele janeiro do ano de 1996? Era uma criatura de outro mundo? Era uma criatura alienígena, sim ou não? Não. Pra mim, eu acho que não era um ET. Né? Eu não tenho como eu afirmar isso, então eu sou bem assim. Eu acho que não era um ET. Era o quê? Não sei. Aí é onde a gente tá com um mistério, né? Nós ainda, nesses 20 anos, nessa caminhada nossa, nós não achamos um profissional, entende? Para poder, assim, ajudarmos a desvendar esse mistério. Valquíria? Então, eu também não posso afirmar, porque o que aconteceu, o que a gente viu naquela época, eu não sei te falar o que é. Não sei. Também, se me perguntar, você acredita que é? Também não. Porque eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho certeza do que é. Agora, o que a gente passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu, isso sim eu posso afirmar que foi tudo verdade, que a gente viveu. E o que a gente falou na época é o que a gente afirma até hoje. Liliane? Eu também. Só vou falar o que eu vi com clareza quando chegarem pra gente, falar, olha, realmente a gente pegou, né, a criatura ou qualquer coisa e tá aqui e é um ET ou é um bicho. Aí eu posso falar com certeza o que eu vi. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês três. Queria saber se vocês vão comigo lá. Vamos. Exatamente esse o ponto onde as meninas, na época adolescentes, voltavam para casa e encontraram a tal criatura. Quando ele tava, só tava escampadinho. Tava baixadinho. Nossa, tava assim, ó. Forte, às vezes estufada, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, lubrificado, suado, óleo. Os olhos dele eram vermelhos, com os negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, dá a impressão de ser uma bolha, um caroço. Meninas, vamos lá? Gente, vocês acreditam, só um minuto só, que a marca da trave está exatamente 20 anos depois. É incrível isso, a marca da trave, da pintura,
que as 3 apontaram, 20 anos depois ela continua lá. É inacreditável. Comigo, por favor. Exatamente lá. Vamos lá. Elas vão agora juntas. Apontando exatamente. Esse é o caminho que as 2 irmãs e amiga faziam naquele janeiro, ano de 1996. Você está vendo exatamente a marca na parede de uma, enfim, de uma pintura, né? Como se fosse uma trave de gol. Eu gostaria que vocês apontassem, ou que vocês chegassem perto, onde exatamente estava a criatura, por favor. Que lugar? No meio da trave. No meio da trave? Podemos chegar mais perto? Mudou alguma coisa o cenário de 20 anos para cá, pelo menos nesse canto ou não? Não. Nada? Isso aqui era aberto, então elas passaram por aqui, viram aqui a criatura, o bicho, enfim, e aí vocês continuaram por aqui. Sim. E foi rápida essa passagem de vocês, quando vocês avistaram o bicho e a criatura? Foi rápido. Vocês não pararam? Não. Meninas, nesses 4 dias que eu fiquei aqui, eu percebi uma coisa muito séria e grave. Muita gente séria, pessoas sérias, inclusive hoje políticas, outras ocupando cargos, pessoas muito bem estabilizadas, inclusive financeiramente. Inclusive um deles me foi até o hotel, médico, que disse que teve contato, que viu a criatura, mas que não querem falar por uma série de coisas. Por receio, por medo, por vergonha, eu quero deixar registrado isso. Pessoas sérias. Um senhor aposentado, mas a mulher dele achou melhor ele não falar. Ele teve um contato, ele viu, porque ele mora, inclusive, aqui próximo. E um senhor hoje de 78 anos, muito sério, que teria visto a nave. Outro médico que teve contato com esse ser, que depois foi levado embora. E que seria o mesmo que vocês viram aqui. Então, só queria deixar registrado para vocês que, de repente, parece que o depoimento de vocês acaba se enfraquecendo, porque são 3 mulheres que confundiram quando eram jovens. Não. Aconteceu alguma coisa assim. Era alguma coisa. Acredito mesmo. Não duvido, de jeito nenhum. Alguma coisa aconteceu nessa cidade. Alguma coisa era. Voltando aqui, qual que é a cena que fica? É horrível. Passa um filme, né? Rapidinho na cabeça, mas eu nem gosto de vir aqui nesse lugar. Dá uma sensação horrível. A sensação que tá vivendo aquele dia, tudo de novo. A imagem não sumiu nada, né? Não, dá a impressão que olha ali e vê. É a mesma. É a mesma coisa. E aí vocês continuaram seguindo aqui? Sim. Alguém olhou para trás aqui? Não. Na hora que chegou lá embaixo, eu dei uma olhadinha para trás, porque ele estava correndo atrás de nós, porque eu falei, vai que tá. Mas assim, rapidinho, mas ainda continuava no mesmo lugar. Porque o mato era bem assim, bem rasinho, então dava para olhar. Bem no final da rua. Entendi. Tava aí ainda parado. Muito bem. 20 anos depois, onde está essa criatura? Viva ou morta? Uma história que apenas essas 3 mulheres testemunharam e vão guardar para sempre em suas vidas. Eu saio daqui com apenas uma certeza de que algo aconteceu aqui. Algo desceu aqui. Algo esteve aqui em Varginha. Algo que fez muita gente até hoje se calar. Encontrei pessoas que viram a tal coisa, mas a vergonha e o medo de falar calam essas pessoas. O caso Varginha é mais sério do que se pensa e divulga. Algo foi levado daqui e não se sabe para onde. A certeza não é apenas minha, um jornalista que pesquisa esse caso há anos e que também esteve aqui. Mas algo pisou aqui e foi visto. Algo aconteceu, algo esteve aqui. Aos olhos da população, fizeram uma mentira.
Talvez nunca seja revelado o que era aquilo que foi visto. O caso Varginha revela algo além da notícia. Revela que poderes constituídos estiveram aqui para apurar e levar algo embora. E levaram. Saio sem provas é verdade. Provas que levaram embora para cegar a população diante de uma verdade. Calaram as vozes que podiam falar. Sumiram com as provas colhidas. Desviaram o assunto. Mas nós voltamos a reacender o caso Varginha para todo o Brasil. Para onde foi levada tal criatura? Porque as autoridades não vêm a público e falam. Porque os envolvidos no caso não nos atenderam. Não podemos enterrar a verdade. A verdade que não morreu em 20 anos. Algo esteve aqui. Algo foi levado daqui. 20 anos depois. Será que um dia saberemos a verdade do que aconteceu aqui em Varginha? O que esteve aqui? O que foi capturado e se foi? O mistério vai além da notícia. Além das mentiras que montaram para se esconder a verdade. De Varginha, Geraldo Luiz. Eu aprendi uma coisa, que um cara tem que ter determinação naquilo que fala e acredita. Não quero provar absolutamente nada, nem com essa matéria, mas eu saio de Varginha com uma certeza. Alguma coisa aconteceu lá. E o Exército Brasileiro tem que vir a público, explicar e abrir todos os documentos. Eu não vou esquecer, não tenho vergonha de dar a minha opinião.